A segunda temporada de 90 Dias do Outro Lado já acabou aqui no Brasil há algum tempo, mas a gente nunca superou o Yazan, né, menina? Pois é, se a gente lembra dele, obviamente que a gente também lembra de Dona Brittany Cardi B, né, e suas muitas mentiras e histórias bem malucas. Quando o programa, inclusive, foi ao ar, uma cena envolvendo Dona Brittany deixou uma pulga atrás da orelha, né, de todo mundo aí, porque foi justamente a parte em que ela falava que o ex-marido dela foi deportado para o Haiti, né, poucos meses depois do casamento. E aí ela alega que não tinha conhecimento sobre a falta de documentação dele, o que é bem bizarro, né? Mas enfim, uma coisa assim, estranhíssima, né? Você sempre quis saber também o que rolou na prática, o que realmente aconteceu? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial. Considere se tornar um membro aqui do canal, para ter acesso a fofocas exclusivíssimas. E já que estamos falando, né, de 90 dias para casar, se você tem pavor da ideia de ter um relacionamento clichêsíssimo, né, e conturbadíssimo do programa, se você quer aprender a evitar e sair também de algumas ciladas aí ou salvar a sua relação, compra o nosso novo e-book 30 lições aprendidas com 90 dias para casar. Você inclusive pode ler uma lição por dia, né? 30 dias? Só podia. Pois é. Chama o seu ou a sua parceira pra poder rachar também, né? Essa conta aí que não vai dar nem R$20, viu? Pra cada um. A gente promete. O link tá aqui na descrição. Que o 90 Dias para Casar já abusou de histórias malucas envolvendo a imigração, isso a gente já tá careca de saber, né? Limites não temos. Teve inclusive aquela confusão lá com os abelhudos, vocês lembram? Que o Murcel teria voltado para a Turquia, né? Se arrependido, e aí voltado para os Estados Unidos no visto K1, quase perderam a data lá da entrada no casamento, né? Pois é, o que é uma coisa, esse negócio dele sair e voltar é uma coisa que nem é permitida também, né, assim. Mas segundo a Juliana, ele disse que voltou mesmo, né, foi e voltou. Dani também disse que foi, sobrevivendo na Turquia, né. Pois é, mas esse não foi o único caso também que foi uma incógnita, não. Seria possível alguém passar a vida inteira vivendo nos Estados Unidos sem saber? Vamos relembrar, né, aqui exatamente o que a nossa Cardi B falou dessa história, né, abre aspas. Meu ex-marido viveu nos Estados Unidos a vida toda. Ele veio do Haiti quando ele tinha 3 anos. Eu o conheci quando eu tinha 17 anos e nós tínhamos o mesmo grupo de amigos. Estávamos sempre no mesmo rolê. Ele parecia ser um cara bem legal e um dia ele me pediu para namorar com ele. Depois de uns 3 ou 4 anos de namoro, decidimos que era hora de casar. Depois do nosso casamento, ficamos juntos só uns 3 ou 4 meses e ele acabou deportado, fecha aspas. Essa história aí, ela não aconteceu exatamente assim, né? Eu acho que a culpa também nem é muito da Brittany, não. Porque ela provavelmente, né, inventou, né? Sei lá, enfim, né? O principal erro é a idade que ele foi para os Estados Unidos, né? Mas já já a gente fala sobre esse assunto aí. Com certeza você já conhece, né, alguém ou que teve lá nos Estados Unidos legalmente, né? Ou que ainda tá, né? Provavelmente tem algum parente, enfim, não julgo, tá? Cada um faz o que acha melhor da tua vida e é isso. É arriscado, óbvio, principalmente que entra sem documento, né, lá para aqueles negócios do deserto lá, né, isso aí é mais arriscado ainda, mas enfim. Em muitos casos a pessoa até consegue arrumar emprego quando chega lá, tem estados que deixam você tirar carteira de motorista, né, até pagar alguns impostos também. Mas você sabe que a pessoa não tem exatamente os mesmos direitos, né, de uma pessoa que tá ou legalmente ou mesmo de um cidadão, né, e tem algumas limitações, como por exemplo, não tem identidade, né, não tem aquele CPF lá que eles usam, né, não pode ter um emprego também de carteira assinada, enfim, né, muitas coisas que você não tem direito. Mas, se você ficar lá quieto, né, pode ser que talvez você consiga viver ali por muitos anos, né, como muita gente faz. Não foi isso que o ex da Brittany fez, né, ele cometeu diversos delitos e até alguns crimes, e o motivo pelo qual ele foi pego foi justamente o casamento. Pois é, ao assinar a papelada, o governo norte-americano viu que ele não vivia lá de forma legal, né? E ainda conseguiu descobrir onde que ele estava, né? Dando continuidade ao processo de imigração que já tinha sido iniciado pela ICE, né? Que é a polícia de imigração lá dos Estados Unidos. Segundo o portal Starcasm, o rapaz, que não teve seu nome divulgado, ele cometeu algumas pequenas infrações, como dirigir sem carteira, portar as famosas ervinhas, né, ali adulterar também algumas evidências e até escapar da polícia. Tudo isso teria sido entre 2011 e 2012,
2012. Mas o pior mesmo foi em 2014, quando ele estava com um amigo e aí o carro deles foi parado por excesso de velocidade. Ele tentou esconder alguma coisa ali no porta-malas, né? No porta-luva, na verdade, né? Bem rápido. E aí o policial viu e descobriu que se tratava de algumas pílulas de Xanax, que é um remédio lá de tarja preta, né? Usado em tratamento para ansiedade, que o povo revende isso daí, né? Ilegalmente. Enfim, né? Porque tem muita gente que usa pra dormir, sei lá, né? Menos de 3 meses depois, o cara teria atropelado uma pessoa e fugido. E aí, em outra situação, o carro dele quebrou na estrada e ele foi abordado. E aí, ao tentar mexer, né, num dos bolsos ali, ele acabou chamando a atenção de um policial que fez a revista. E aí descobriu que ele tava, né, com meta, com as ervinhas e mais Xanax também, né? Acho que esse Xanax é usado até pra dar uma lombra aí no povo, eles misturam com outras coisas, enfim. Aí ele apresentou uma identidade falsa para os policiais e lógico que eles descobriram. Ele teve 7 acusações e se declarou culpado de todas elas, sendo 4, né, delitos e 4 crimes mais severos. E aí pelo menos parecia, né? O cara é bem legal, né, Brittany? Pois é, né? Casou com um cara incrível, melhor amigo. A coragem. Tudo isso aconteceu enquanto eles ainda estavam namorando. Aí em agosto de 2014, ele chegou aí pro xadrez e lá ele foi avisado que seria iniciado o processo de deportação. E pode ser que ele não tenha contado essa parte aí pra dona Brittany Cardi B, né? Que ela era novinha na época, né? E talvez até tenha sido por isso que ele pediu ela em casamento também, né? Vai saber, né? Porque lá nos Estados Unidos, quando a pessoa tá ilegal, com o documento ilegal, tipo, você entrou no país como turista e o documento ficou ilegal, quando você casa, até dá pra você trocar, né? Agora, quando você entra sem documento nenhum, aí já o buraco já é mais embaixo, né? Aí já complica mais. Então, o caso dele aí é mais ou menos isso, né? Pois é, os dois se casaram em 30 de março de 2015, 3 meses depois. O advogado dele tentou entrar com uma moção, né, pedindo ali que ele não fosse deportado, porque, abre aspas, né, ele não sabia que não era um cidadão americano. Pega essa história aí do que realmente aconteceu na vida dele. Lembra que eu falei, né? Que quando você casa sem documento, o babado é mais embaixo. Pois é, o que aconteceu? O cara foi do Haiti para os Estados Unidos quando ele tinha 9 anos. Não com... Brittany disse que tinha 3, mas é mentira, tinha 9. 9 anos de idade usando o passaporte de um dos irmãos dele. Não era nem dele, ou seja, não tinha passaporte, não tinha nem documento. Mas aí, né, ele alega que ele não sabia disso e que ele só ficou sabendo quando o pai dele, que foi quem organizou todo esse rolê aí, contou pra Brittany, né, já depois que o processo de deportação tinha começado. O pai, a esposa do pai e todos os outros irmãos do rapaz têm a cidadania americana, o que é uma coisa bem esquisita, bem estranha. Porque assim, por que excluíram logo o menino, né? Será que foi por causa das tretas com a polícia? Porque eles às vezes entraram, né, de forma... não de forma ilegal, porque entraram como turistas, mas aí ficaram de forma ilegal, e aí conseguiram reverter, mas às vezes não conseguiu reverter dele porque ele já estava com a ficha suja. Pode ter sido, né? Vai saber. O ex-marido de Brittany também falou que a madrasta vivia repetindo a história de que ele era americano sim, até tinha um documento lá de identidade, né? Que seria o... como é o nome? Social Security, né? Uma coisa assim, pois é, para poder comprovar. Enfim, o advogado ainda escreveu lá no processo que o cliente dele, né, no caso o ex-marido de Brittany, já tinha vários empregos, né, mas aí é que ele praticamente se entregou, porque eram todos empregos típicos de imigrantes que não têm documento, né, que eram pagos meio que ali por baixo dos panos, né, que não era declaráveis, né, pois é, como o próprio advogado admitiu lá nessa história toda. Eram coisas do tipo ajudante de garçom, auxiliar de cozinha, jardineiro, tudo cargo que é fácil, como mais simples do mundo é sonegar. Finge que a pessoa nem trabalha lá, mas você paga, né? Às vezes assim, né? A moção foi negada e, obviamente, ele teve que se despedir dos Estados Unidos, né? Lógico. É tudo muito improvável que a pessoa não saiba, né? Saiba é ótimo, que ela não saiba que ela vivia lá ilegalmente. Eu, sinceramente, achei bizarra essa história. Até acredito que o pai deu um passaporte falso, sei lá, porque ele só tinha 9 anos, né? Ou então realmente era de um dos irmãos e ele não soubesse ler na época, não sei como é que era a situação deles no Haiti. Ou até mesmo nem sabia direito o que era aquilo, né? Porque uma criança de 9 anos, não sei se vai saber direito o que é um passaporte. Pode ter sido isso, né? Acho que a culpa do começo não foi dele. Mas na vida adulta, ele já teria idade pra poder saber dessas coisas sim. Como assim que a família fingiu, né, pra ele, que ele era cidadão e ele nunca descobriu nada? Que história maluca, né? Nunca tentou pedir emprego, sei lá, nunca tentou tirar um passaporte também.
né? Um passaporte americano, coisa do tipo. Estranho, né? Bem improvável também. A Brittany talvez só tenha descoberto mesmo às vésperas do casamento, ou mesmo na última prisão dele, e talvez ela até tenha aceitado casar só por conta disso, né? Vai saber. Mas é claro que não foi tão surpresa assim também, como ela falou lá no programa, né? É óbvio que deu uma novelada lá no negócio, né? Porque do jeito que ela conta, parece que ela chegou um dia em casa e pegou, né? Os oficiais da ICE arrastando o cara pra dentro de um avião, né? Bem assim que as coisas funcionam. E ela também já devia saber que ele não era uma boa bisca, né? Aliás, a gente até imagina a turma, né? Que andava ali quando ela era adolescente. Uma pessoa incrível dessa, né? Fazer essas coisas. Muito que bem, que beleza, né? E a Zan, com certeza, era muito certinho e careta pra ela, óbvio. Nunca que isso ia dar certo. Não tem nem o que dizer, né? Mas o que você acha disso tudo, hein? Você acredita que ele realmente não sabia que vivia legalmente? E quando você acha que ela descobriu essa história toda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. Inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.